Nesses dias a liturgia tem nos trazido as parábolas de Jesus do capítulo 13 de São Mateus. No Evangelho de São Mateus estão reunidas 7 parábolas. Eu acho que Jesus não contou tudo de uma vez, não é? O evangelista que procurou reunir essas parábolas nesse capítulo por uma razão especial. As parábolas são a do semeador, lembra do semeador? A do joio e do trigo, a do grão de mostarda, a do fermento, que a mulher colocou na massa, a do tesouro escondido na terra, a da pérola preciosa e essa que foi retomada agora, a rede de pescar, que já veio ultimamente na liturgia. Até se repetiram algumas vezes essas parábolas. Interessante isso, não é? Por que Jesus contava em parábolas, falava em parábolas? E impressionante não é a pergunta que ele fez no final. Vocês entenderam tudo isso? E as pessoas dizem, sim, entendemos. Depois vamos perguntar ao maestro aqui e a Wagner, não é? O que é que eles entenderam da parábola de hoje, da rede de pescar. A quem Jesus estava falando? Bom, Jesus está na Galileia, Jesus está falando ao povo com quem ele convivia. Ele morava também na Galileia, quando se criou lá, não é? Trabalhou lá como carpinteiro, junto com o pai dele, José. Convivia, esse povo todo conhecia todo mundo. E a Galileia era um lugar pobre. As pessoas que estavam ali eram pessoas simples. Aliás, eu recebi colocamos até no programa de hoje do rádio, um áudio, uma mensagem de uma pessoa. Você tem fácil essa mensagem aí? Vamos, escuta só. Para a gente entender, digamos assim. Eu queria tanto falar, ouvir assim, eu escuto o Padre João Carlos todo dia no rádio, antes de eu dormir. Mas eu queria saber como eu podia falar com ele no áudio, como era, que eu tenho 80 anos. 80 Não anos. sei ler, apenas estou aprendendo agora, falar no áudio. Está aprendendo agora a falar no Eu WhatsApp. recebo todo dia a meditação dele, da noite. Amanhã eu fico com meu rádio ligado, escutando. Mas tanta gente que pede oração, que ele fala no rádio, fala no nome. E eu fico com tanta vontade de pedir, de saber como é, mas não sei. Ô, Padre João Carlos, meu nome é Sofia dos Santos Saraiva, moro em Juazeiro do Norte. Queria tanto que o senhor falasse meu nome no rádio, que eu assisto de manhã. Doida para eu pedir oração, graça alcançada, e eu não sei pedir, Padre João Carlos. Dona Sofia, a senhora está muito craque no WhatsApp, a sua mensagem chegou muito bem. Quando precisar falar conosco, mande áudio por aqui. E se precisar, a nossa equipe entra em contato para a senhora poder falar no programa, contar suas graças, pedir suas orações. Vai ser sempre um prazer muito grande para todos nós. Muito obrigado pela audiência, pela amizade, Dona Sofia. Um abraço. Pronto, foi o rádio hoje, no nosso programa diário das 9 horas. O povo de Jesus era assim, como Dona Sofia. O nome dela é Sofia, não foi? Ela falou? Como Dona Sofia. Quer dizer, gente simples, gente humilde do povo. É esse público que Jesus se dirigia. Esse povo está sentado às margens do mar da Galileia, escutando Jesus, ou na montanha, ou nos campos, andando com ele. É esse povo simples, donas de casa, gente como ele, carpinteiro, ou agricultores, na maioria, todo mundo plantava perto de casa, tinha o seu roçadinho, agricultores, criadores de ovelhas, talvez de gado, não é? Gente simples, pescadores, estavam à beira do mar, muita gente vivia da pesca. Olha só, gente que trabalhava, as mulheres que faziam pão em casa, o pão caseiro, que limpavam a casa, que buscavam água, que se plantava as verduras, a mostarda, essas coisas. Esse povo, é a esse povo simples Jesus está se dirigindo. Jesus tem uma mensagem importante para falar. Jesus tem uma coisa importante para contar ao povo. O que é que Jesus quer contar ao povo? Quer contar ao povo que o reino de Deus chegou.
Essa é a boa notícia. Essa é a mensagem que Jesus quer transmitir. O reino de Deus chegou, meu povo. Mas como traduzir isso? Você pode pensar que pode ser, às vezes, uma invasão de algum reinado ou alguma revolução ali contra Herodes. O que seria esse reino? Então, Jesus, em vez de defini-lo, Jesus fala com parábolas. E Jesus age nas suas ações. Jesus está libertando as pessoas, incluindo as pessoas, libertando-os da dominação do mal, da ideologia, do demônio, está restabelecendo a saúde. Essas ações de Jesus, que nós chamamos os milagres de Jesus, não são outras coisas, é a forma como Jesus está dizendo ao seu povo que o reino chegou, como libertação, como iluminação, como volta à vida, como vitória sobre o mal, sobre a morte. No Antigo Testamento há uma palavra que define bem a comunicação que Deus faz. Deus não faz uma comunicação de palavras apenas. A palavra técnica é dabar. Deus fala e Deus realiza. É isso que Jesus está fazendo. Jesus está falando sobre o reino de Deus e Jesus está fazendo o povo a experiência do reino de Deus, particularmente com as suas curas, os livramentos, os milagres. São formas de anunciar que o reino de Deus chegou. Afinal, o reino de Deus era Jesus ali presente. Jesus é a palavra de Deus, a comunicação de Deus. É o próprio recado de Deus. Olha que coisa impressionante, maestro. Jesus é a própria mensagem de Deus. Jesus ali presente. Jesus que é Deus e agora assumiu a nossa condição humana. Como um galileu, como um judeu ali do norte, uma pessoa até discriminada porque era do norte do país, um galileu, com seu sotaque, com suas coisas, com seus costumes, indo para a sinagoga, indo às peregrinações em Jerusalém com o povo. É a boa notícia, Deus está com a gente. Essa é a boa notícia que falamos. Quando Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos: a paz esteja com vocês. Não foi isso? E nós dizemos isso na Santa Missa: a paz esteja com vocês. E as pessoas respondem: o Senhor esteja convosco, dizemos que é Jesus. Ele está no meio de nós. Esse é o reino de Deus, é Jesus no meio de nós. Inês, está me entendendo? Jesus está no meio de nós. Deus está caminhando com a gente. Deus está comunicando a vida plena de Deus, nos restaurando, nos renovando, enchendo o nosso coração de alegria e de esperança. É o reino de Deus. Como dizer isso àquele povo? Jesus, além dos milagres, e de abraçar o leproso, e de purificá-lo, e de tomar a defesa da mulher, Jesus falava do reino de Deus. O reino de Deus, meu povo, vou comparar, é como um agricultor. Saiu plantando em todos os terrenos, e houve terreno que não deu nada, mas teve um terreno que deu um bocado de coisa. É assim o reino de Deus. O reino de Deus é como o joio que o inimigo plantou, onde o agricultor plantou uma boa semente de trigo. Mas imagine, de manhã cedo viram que o inimigo tinha semeado o joio, tinha nascido o joio com o trigo. E como é que vamos fazer? Não vamos arrancar. Deixa para o final, porque vai se ver quem é joio e quem é trigo pelos frutos que a pessoa vai dar. Está contando as parábolas, está contando as histórias. Eu fico imaginando como é que Jesus contava essas histórias ali para as pessoas prestarem atenção. Claro, contava com voz calma, contava com muitos detalhes, e para as pessoas prestarem atenção. Olha, gente, vou contar como é o reino de Deus, todo mundo bem atento. O reino de Deus é assim, é como um agricultor, como vocês aqui. Aí ele cavando, limpando a terra, o sol quente, todo dia, a vida inteira, e cansaço tremendo o agricultor leva. Mas um dia aquele agricultor cavando, deu com um negócio diferente. Bem, a enxada bateu ali, e aí ele, tem alguma coisa aqui. A enxada do aquele som de metal. Opa, tem alguma coisa aqui. Afasta, limpa, tira direitinho. Nossa Senhora, foi ele achou? Ele achou uma botija.
achou um tesouro, achou um baú cheio de moedas de ouro. Mas o terreno não era dele, gente, o terreno não era dele. E agora, então, ele não é dele. Cobre esse negócio, ele cobriu, tal, disfarçou, foi para casa. Juntou tudo que ele tinha, um gadozinho, um terrenozinho que ele tinha, os bens que ele possuía, juntou tudo, vendeu tudo e foi comprar aquele terreno. Comprou aquele terreno. Ficou dono do tesouro. É assim o reino de Deus. Jesus contando. Aí as pessoas ficavam sentadas ali, ficavam olhando, ficavam achando interessante, começavam a conversar, mas aquele agricultor, que coisa maluca, aquele agricultor, saiu plantando um terreno cheio de pedra, não dá nada, mas que maluquice foi essa, que ele ficou jogando perto da estrada? Peraí, gente, tem que preparar o terreno, esse agricultor não tinha juízo. Isso as pessoas comentando. E outros dizem, não, pera, escuta só, Deus é assim, quer que todo mundo seja salvo, quer semeado em todos os terrenos, manda a palavra dele para todo canto. Nem todo canto vai dar um resultado, mas ele quer que todos se salvem. Olha as conversas. O povo vai conversando, vai comentando, e vai rindo das histórias de Jesus, e vai aprendendo. E vai aprendendo porque está se envolvendo. Está aprendendo porque eles são os protagonistas da história. Eles são os agricultores da história. Eles são as mulheres que fazem o pão e põem o fermento natural nas 3 medidas de farinha. Eles são o pequeno comerciante que estava comprando pérolas preciosas atrás de uma pérola mais valiosa. Eles são os agricultores que perceberam que havia joio. Eles são os pescadores da rede do evangelho de hoje, pescando muito peixe. O que Jesus está fazendo, contando parábolas? Jesus está educando o seu povo, está comunicando ao seu povo a verdade, o mistério do reino de Deus. Mas não como faziam os fariseus, que faziam isso nas sinagogas das pequenas cidades e vilas da Galileia, ou como faziam os sacerdotes, ou os sumos sacerdotes lá no templo de Jerusalém, os homens dos sacrifícios de animais. Os fariseus falavam da lei, da Torá. Os fariseus arrogavam-se, diziam, somos praticantes, e enchiam o povo de exigências, cobrando, e a religião virava um fardo terrível. Não como os fariseus, não com o discurso, entre aspas, teológico. E teológico é isso que Jesus está fazendo. Quer dizer, falar de Deus com amor, com afeto, com respeito às pessoas, incluindo as pessoas, no nível que as pessoas estão anunciando, para que elas ingressem no mistério que é o reino de Deus. Mistério não porque é uma coisa escondida, não. Mistério porque é uma coisa preciosa, maravilhosa, admirável, que é preciso entrar nesse mistério pelas parábolas. Não é impressionante isso? As parábolas de Jesus? O modo como Jesus evangelizava? Isso é maravilhoso. É aquela dona Sofia, não é? Que tem dificuldade, porque não aprendeu a ler, não sabe mexer direitinho no WhatsApp para participar do programa, não é? Oxalá os nossos programas, oxalá nossas pregações, oxalá os nossos livros dedicados ao povo sejam respeitosos, não somente para falar a linguagem do povo, mas para incluir as pessoas, para que a pregação, para que a celebração, para que a vida em comunidade seja uma experiência do reino de Deus, de valorização do pequeno. Olha o que Jesus contou daquela história. Não vão pensar em grandeza. O grãozinho de mostarda dá uma árvore, um arbusto maravilhoso. Vocês são sementezinhas de mostarda, são pequenininhos, são humildes, mas as mudanças vêm de vocês. Não pensem na grandeza. Também não fiquem impressionados com a maioria. Cristãos não são maioria, sempre que foram maioria, se atrapalharam. Cristãos são fermento na massa. Não são massa, vocês não são massa, são fermento para transformar, para levedar de dentro para fora. Olha a experiência do reino de Deus que eles vão fazendo. Nós estamos vivendo esse momento da Jornada Mundial da Juventude e precisamos ficar com o coração conectados com esse grande momento para que pulse com esse coração da igreja, onde está presente
centenas de bispos, milhares de padres, mas sobretudo mais de 1 milhão de jovens. Porque essa igreja, como Jesus que a inaugurou, que a criou, né, que a gerou, não é? Seja como fez Jesus, uma igreja que fala com os jovens, que se senta com eles, que enche o seu coração de esperança, que o ajuda a sair da lama, da sujeira, e mesmo vivendo no mundo atrapalhado, como é a história do joio e do trigo, não é para criar um gueto de gente santa, um convento dos jovens cristãos maravilhosos, fiéis. Nós vivemos no mundo com o joio, não podemos ser joio, tratemos de converter o joio e não julguemos, porque só Deus julgará no final. É agora que temos que conviver com o mundo todo errado, com pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, fermentando, sendo fiéis ao lado do joio. São os ensinamentos de Jesus. Deus nos ajude a vivê-los e a anunciá-los como missionários que somos, porque todos somos missionários. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.